Então, essa isomeria constitucional, do que ela trata? Do que ela está falando? Cara, olha, a sequência e o tipo de ligação pode mudar, tá? Eu posso ter uma com ligação simples, outra com dupla. Eu tenho um OH na ponta, a outra OH está lá no meio, tá? Eu tenho um oxigênio que está numa extremidade, a outra oxigênio está no meio, como por exemplo aqui, ó. Nessa eu tenho um oxigênio aqui na ponta, aqui eu tenho um oxigênio que está entre as duas, tá? Show. Então vamos tratar da primeira, que é a isomeria de função. O que ela tem de diferencial nesse caso? Função. Me ajudem a só colocar a fórmula molecular aí, né? Um exercício para a gente fazer rapidamente. Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem aqui para essa substância de Born? E ao lado, mesma coisa. Tá igual? Sim, pô, são isômeros. E aí você tem que perceber o que dá diferente de um para o outro. De ver. Quando você olha para a esquerda e olha para a direita, a função orgânica é a mesma. Que função orgânica é essa? OH ligada a carbono não aromático. Galera, OH em carbono não aromático e oxigênio entre carbonos é a função éter. Então, cara, isomeria de função. Um álcool com um éter. Nomenclatura do álcool. Alguém lembra como que dá nome? Então, ó, etanol. E esse aqui é o éter. A nomenclatura é prefixo primeiro, para o lado que tiver menos carbono. Porém, os dois lados têm a mesma quantidade. Óxido no meio, para representar esse oxigênio que está no meio. E o restante você trata como uma cadeia comum. Bom, um lado tem um, outro lado tem outro. Aí, para não ficar metox-met, que ia ficar uma parada bem estranha, a gente coloca como se fosse tricarboneto. Metox-metano. Vamos lá, para o de baixo aqui, galera. Me ajudem, por favor. Qual é a forma molecular desse segundo exemplo aqui? Então, consequentemente, esse aqui, né, por estar no termo de isomeria, é bem provável que seja a mesma coisa. Mesma forma molecular. E aí, de novo, funções diferentes. Alguém lembra que função é essa aqui? Que é o aldeído. O aldeído, como que você reconhece? Você tem a carbonila, né, na ponta com H. Então, esse aqui. E o isômero de função de aldeído é esse aqui, cetona. Então, como que eu reconheço uma cetona? Brother, olha só. Cetona tem a carbonila entre carbonos. Pegaram a visão aí? Então, cetona aí. Só recordando a questão do nome, né? Então, não. Só ligação simples entre carbonos. Porém, esse trechinho aqui é o trecho que está falando da função. Já sabe que não são as funções anteriores, tá? Mas vamos lá. Função orgânica aqui. Vocês reconhecem essa? Chutariam aí? Lembrando, não vai ser nenhuma das opções de em cima. Então, se você vai chutar, chute um nome de função orgânica que não está listado ali acima. De boa? Que isso, né? A galera tá... Dá aquela abreviada aqui, tá? Então, tacou? Ácido carboxílico. Então, estamos falando de isomeria de função, do álcool éter, do aldeído acetona e do ácido carboxílico. Que função orgânica é essa aqui? Show de bola, brother. Éster. Então tá aqui. Vamos ver a fórmula molecular. Me ajudem aqui, por favor. Quantos carbonos tem Hs e Os? Então até legal prestar atenção nisso, porque se você vai falar que uma substância é isômera de função, cara, desses caras que tem 2 oxigênios, o isômero de função dele também tem que ter 2 oxigênios. Não dá para você escolher uma função que só tenha um oxigênio. Tipo, então isso ajuda às vezes na hora de marcar lá a opção correta. Tá, vou colocar o nome aqui só para dar aquela recordada também no conteúdo, né? A questão do nome. Então, começa com ácido. Etanóico. Só tem 2 carbonos, a gente usa et. E ácido carboxílico óico no final. Lembrando que algumas vezes no Enem apareceu um nome não oficial, um nome que não da UPAC, que é o ácido acético, beleza? E ele está presente aí no vinagre. O outro aqui
O lado de cá, o lado da carbonila, só tem um carbono. Então é metanoato de metila. Éster aí, beleza? Posso? Tá, então vamos só dar aquela resumida aqui. Galera, o que a gente viu na primeira página? Então, isomeria condicional, são 5. Primeira que a gente viu, função. Função, geralmente, quais são os pares? Álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster. Me ajuda aí com a fórmula molecular, por favor. C2H3N, beleza? Então, a gente tem aqui a nitrila e aqui a gente tem a isonitrila. Nitrila, eu gravei assim, no primeiro momento, porque está na ordem alfabética. Primeiro vem um C, depois vem um N. E aí, isonitrila, para mim, é o inverso. Vou colocar aqui em cima. Nitrila. Quando eu decorei, eu gravei, ela vem na ordem. E a isonitrila, eu não gravei essa questão do igual, não. Eu só falei assim, essa aqui não está na ordem. E cada um arruma o seu método, né? O seu jeito de decorar, de gravar, enfim. Tipo, e assim a gente fechou a isomeria de função. Agora a gente vai para outra isomeria, cara, que eu acho muito tranquilo, que é a isomeria de posição, perdão. Cara, olha que bacana. Primeiro, isomeria de posição. Qual vai ser a diferença de uma substância para outra? A posição, brother. Assim, caraca, professor, é sério você perguntando isso? Sério, brother, tem que perguntar, pô. É só a posição. Bacanão? Tá. Posição de quê? Vamos lá, em saturação. Eu quero primeiro só aquele help rapidinho para a fórmula molecular aqui. C4. IH. Vamos lá. Então aqui C4H8, se você conferir aqui ao lado, cara, é a mesma, não é? Dá uma olhada aí. Então percebam, e até me pergunto para vocês de novo. Que função orgânica é essa, gente? Ambas, de que função elas são? Hidrocarboneto, né? Então só tem hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto. O nome já te ajuda. Então eu não posso falar que é uma isomeria de função porque a função não mudou. Então tu pegou o exemplo desse, tu não tá lembrando direito mais ou menos isomeria. Aí tu vai juntar a função, cara, olha, elas são da mesma função, tá? O que mudou, como já foi falado, e a gente está batendo nessa tecla, é a posição. Olha aqui, ó, a insaturação. O professor não lembra o que é insaturação, tá? A gente se refere a esse termo, utiliza insaturação, para ligação dupla, tripla, simples, ok? Então, no caso, a insaturação é quando eu tenho dupla e tripla. Presença aí da ligação π entre carbonos. Então, aqui a dupla está entre quais carbonos? Vamos numerar essa cadeia aqui. A dupla está entre quais carbonos? 1 e 2, 2 e 3 ou 3 e 4? Excelente! Que isso, 2 e 3. Vou até botar o nome aqui já, ser um pouco audacioso. Vamos lá. But 2 Eno. Beleza? E nessa aqui, em qual ele tá? Sendo que tem uma pegadinha também, hein? 1 e 2. Excelente, que isso! E aí, gente, é muito comum a nossa mente já vir e querer colocar um 3, que 1, 2, 3. Porque a gente tem esse pensamento. A nossa leitura é assim, a gente lê uma palavra da esquerda para a direita. Dá o menor número possível para essa designação, tá? Então aqui, para insaturação no caso, é a posição 1. Se eu começar daqui, ele é 1. Por isso, but 1, Eno. Beleza? Ó, preste atenção. Pelo nome dá para saber. O que mudou aqui no nome? Da esquerda para a direita. O número, cara, ou seja, a posição da insaturação. Aqui a dupla está na posição 2. Aqui a dupla está na posição 1. Pelo nome, a insaturação aqui mudou. Então preste atenção. O que mudou foi a posição. Vamos para o de baixo aqui. Vocês conseguem ver que o CH3 mudou de posição? Deu para perceber aí? Professor, tô na dúvida. Tá, na dúvida, cara, conta e vê qual o número do carbono que ele se encontra conectado, ao qual ele se encontra conectado. Então, presta ajuda de vocês aí. Nesse caso aqui, o carbono, o CH3,
ele está conectado em qual carbono? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? No 2, excelente. 2, metil, e aí vem a cadeia, que é pentano. E nesse caso aqui tem que posição? 3, tipo aço aí, ó. 3, metil. Então, ó, percebam, aqui em cima a gente tem a mudança da insaturação, pode ser um exemplo com tripla também, tá? Prestem atenção nisso. Aqui embaixo a gente tem a mudança de uma ramificação. Ambas, cara, são hidrocarbonetos. Ambos têm um metil como ramificação. Só que aqui está na posição 2 e aqui foi para 3. Vamos lá, essa aqui, galera. Eu botei grupo funcional, mas coloquei ramificado. Como assim ramificado, né? São grupos funcionais, geralmente, que ficam pendurados. Eles não vão estar dentro da cadeia. Giovanni, como assim dentro da cadeia? O que eu quero dizer, até coloquei ramificado aqui entre aspas, que ele vai ser geralmente em cadeia que é homogênea. Professor, eu não lembro que cadeia homogênea. Alguém lembra aí? Cadeia homogênea, heterogênea, na hora de classificar a cadeia. Ó, aqui nesse caso, o N está no final, ele não está entre carbonos, o que é uma cadeia homogênea, e aqui ele está no meio, ou seja, uma cadeia heterogênea. Deu para pegar a diferença aí, pessoal? Então, quando que ocorre esse tipo aqui, né, isomeria de posição com grupo funcional? Cara, de grupo funcional vai ser quando ela for homogênea, tá? Porque quando for heterogênea, é uma outra isomeria, é um outro nome. Então, vamos lá. Ó, percebam aqui que o OH está na ponta. Me ajudem. Que posição é essa que o OH se encontra? Show, primeira posição. Então, e que função orgânica é essa? Álcool, show de bola. Então, ó, você não poderia chutar isomeria de função aqui, porque em ambas é o álcool, beleza? Aí, o que mudou? Falaram aqui para mim que é a posição 1, a gente já vem. Propan, 1 ol. E aí a gente tem o propan 2ol. Pegaram a visão? Vamos ver a isomeria de posição. O que muda? É a posição. Do que? Da insaturação. Olha aqui, cara, de um para o outro, mudou só a insaturação. Aqui era 2, aqui era 1. Mais o que? Ramificação também. Você pode ter uma ramificação mudando de posição, ou ainda a gente pode ter grupo funcional mudando de posição, tá? Quando em cadeia homogênea,